A República Velha. De 1894 a 1930, nós tivemos o período que foi chamado de A República Velha, que vai retratar o início da formação da nossa república no Brasil. Eu sou Matheus, quarto período de História, e aproveite a história. De 1889 a 1894, a gente vai ter um período que foi considerado a República da Espada. Por quê? No dia 15 de novembro de 89, a gente vai ter a proclamação da República. Esse período de 5 anos, ele vai ser governado pelos militares. Ou seja, os militares vão governar o nosso país. E eles vão estruturar o que vai ser a República. No período de 1894 até 1930, a gente vai ter, então, os presidentes civis mesmo. Não vai ser mais os militares que vão governar, vão ser presidentes civis. A República Velha, ela também é chamada de República Oligárquica. Oligárquica, né? Ela é uma palavra que vem do grego, que se une duas palavras. Oligos, que é poucos, e arqueos, que é, no caso, governo, poder ou sistema. Então, esse é um governo, é um poder na mão de poucas pessoas. É isso que quer dizer oligarquia. Então, uma república oligárquica, ela é uma república onde o poder, a influência, está na mão de poucas pessoas. Mas assim, quem eram essas poucas pessoas? A gente percebe que o Brasil, ele desde o início, as pessoas mais influentes, elas são os proprietários de terra. Eles são os grandes proprietários de terra, os grandes, no caso, no início, com os canaviais. E aí depois a gente vai ter os grandes cafeicultores, e nesse caso nós temos os coronéis, que eles eram grandes proprietários de terra, grandes cafeicultores. Esses coronéis, então, eles tinham grande influência nos seus territórios. Eles conseguiam influenciar a vida da população. Se vocês se lembrarem daquela novela que passou há pouco tempo, O Velho Chico, você vê que o Coronel Saruê, ele tinha mesmo influência sobre a cidade dele, influência até nos políticos. Isso acontece porque, como eles são grandes proprietários de terra, eles têm grande influência na vida econômica das pessoas. Eles oferecem empregos, as pessoas trabalham para eles. Então, você tem essa situação de dependência da população para com o coronel. Isso vai fazer com que os políticos se aliem aos coronéis para que eles consigam se eleger. Dessas alianças, a gente vai perceber a formação do que é chamado de currais eleitorais. Os currais eleitorais, eles são basicamente o seguinte: acontecia dessa forma. O coronel, ele reunia os seus funcionários, as pessoas de sua influência, as pessoas da região onde ele tinha influência, nos currais, e falava: gente, nosso candidato vai ser fulano de tal. Isso foi determinado como currais eleitorais, porque ele ditava para as pessoas quem eles queriam, quem seria o candidato que auxiliaria essas pessoas. Isso por causa dessa aliança que eu disse. Então vamos lá. A gente tem então dois currais eleitorais muito influentes, que é o curral eleitoral de Minas Gerais, que era o maior curral eleitoral que tinha, era o que tinha mais pessoas, e a gente vai ter o curral eleitoral de São Paulo, que é um grande produtor de café. Com isso, a gente vai ter uma aliança entre esses dois estados, São Paulo, Minas, usando da influência dos coronéis ali no meio para poder ter uma alternância de poder. Esse período ele é considerado como a política do café com leite. Por quê? Café de São Paulo, grande produtor de café, Minas, grande produtor de leite. Então você vai ter uma alternância de poder. São Paulo, Minas, Minas, São Paulo, Minas, Minas, São Paulo, e assim sucessivamente. No caso, essa alternância de poder, ela é considerada legal porque você tem períodos eleitorais, você tem eleições para isso. Só que, vamos dizer assim, não é porque está na lei que você está usando a lei que é certo, não é verdade? Então, para que essa política do café com leite ela continuasse, para que ela permanecesse, a gente vai ter
várias fraudes eleitorais, utilizando das aberturas da lei, no caso os coronéis, as pessoas que tinham interesse em se reeleger vão utilizar dessas brechas o tempo todo. Por exemplo, a gente tem o voto aberto, todo mundo podia votar, exceto todo mundo que era considerado cidadão, né? Mulher não podia e menores de idade também não. Mas você tinha o caso de que uma pessoa podia votar por outra, por exemplo. Essa pessoa eu podia chegar, votar por mim mesmo, depois voltar, tô votando por fulano, e votar na pessoa que ele quis. Não tinha uma fiscalização rigorosa para isso. Outra coisa que acontecia era o coronel meio que ameaçar as pessoas, com seus capatazes, a votarem nas pessoas que eles queriam. Isso foi considerado voto de cabresto, porque colocava-se um cabresto na pessoa, como se coloca um cabresto no cavalo, e conduzia a pessoa até as eleições, até ela der o seu voto. Isso foi o que fez com que essa política do café com leite conseguisse se manter, conseguisse eleger um paulista e depois um mineiro, depois um paulista, porque eles foram usando de fraudes eleitorais, de corrupção para se manter no poder. Parece até que eu estou relatando um período de agora, né? Você usar o seu poder para poder manter-se no poder, ou usar de formas corruptas para se manter no poder. Ai, ai. Bom, é óbvio que essa política de troca de poder entre São Paulo e Minas vai incomodar muita gente. Isso vai fazer com que a gente tenha muitas revoltas. E essas revoltas vão ser para outro vídeo. Então eu espero que você tenha gostado mesmo desse vídeo. Compartilhe para todo mundo conhecer um pouco mais sobre a nossa história da República. E tchau, fique com Deus.